Muito obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar de volta nessa casa. Cumprimento o deputado Gilson, o deputado Prats, e em seus nomes os outros deputados e deputadas aqui presentes. Fico feliz que eu falei depois da Regina, primeiro aproveitando parabenizar o trabalho que Semadem já vem fazendo, mas eu acho que ela já deu, assim, em termos de dados, são dados recorrentes que na área de mudança do clima tem sido publicizado, né? Nesse momento, toda a minha solidariedade à população do Rio Grande do Sul, agradecer imensamente os voluntários, servidores públicos, bombeiros, os militares, todos que estão ali trabalhando naquela calamidade que está ali acontecendo, e falar que, infelizmente, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, como foi mostrado, pode vir a ser um novo normal. Pode ser o que a gente vai estar vivenciando agora, com muito mais frequência, com muito mais agressividade e com muito mais velocidade que a gente já está vendo. A Regina colocou nos últimos 2 anos quantos desastres climáticos, ambientais, a gente já está agora se vendo e se colocando. Então, a emergência climática, ela não é uma questão teórica, ela é uma questão científica, ela existe. E a gente está vivenciando isso. E o que a gente está vivenciando isso já foi contratado há 40, 50 anos atrás. É isso que estamos vivenciando hoje. E a pergunta é, se a gente parasse de emitir gases de efeito estufa, imediatamente, zero, agora, ninguém anda mais de carro, ninguém come mais carne, nada, zero, agora, a gente continuaria sofrendo os desastres climáticos para as próximas décadas. Então, está instalado uma emergência climática há bastante tempo. E acho que todos nós temos que ter consciência sobre isso, porque quem vai sofrer, como normalmente sofre, é a população, e a população mais vulnerável todas as vezes. Acho que o que começa a cair a ficha no Brasil é que o Brasil é um dos países mais vulneráveis à mudança do clima. Eu sei que é difícil a gente pensar, o Brasil é tão grande, tem tantos recursos naturais, temos florestas, temos uma matriz de energia de baixo carbono, relativamente falando. Então, é difícil captar que, mesmo tendo feito ou fazendo alguma lição de casa, como é que nós somos tão vulneráveis? Carbono não tem fronteira. E, como eu falei, é algo contratado há muitos anos atrás. Então, hoje em dia, o nosso grande desafio é lidar não só em minimizar os efeitos da mudança do clima futuros, para que as próximas gerações, eu vi a deputada chegou grávida, né? Estava aqui do nosso lado, os nossos filhos, os nossos netos, são eles que vão ter que lidar com tragédias como a do Rio Grande do Sul com a maior frequência possível. Não acho que é isso que queremos deixar nesse planeta. Então, mitigar, precisamos. E não é precisamos nós no Brasil, precisamos, lógico, o Brasil é o 6º maior emissor, mas quando é 3, 4% das emissões globais, China, não sei quanto, 33%, Estados Unidos, mas todos vão ter que contribuir para mitigar. Isso não resta nenhuma dúvida. Mas o que está caindo a ficha é que a gente agora tem que colocar muitos esforços em adaptar, porque ela já está contratada esse desastre. Então, temos também que adaptar. Já vamos gastar com mitigação, agora vamos ter também que gastar com adaptação. É o que nos resta hoje em dia. Temos que gastar com adaptação. Da perspectiva do governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, junto com a Comissão Interministerial de Mudanças do Clima, que é presidida pela Casa Civil, e são mais de 18 ministérios, inclusive a comunidade científica e também
representantes do setor privado, sociedade civil, através do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a gente vem trabalhando desde o começo do ano passado em 7 planos de mitigação, que já estão em curso desde o ano passado, trabalhando com todos os ministérios, para os setores que mais emitem, e 15 planos de adaptação, porque este é o foco agora. Temos que nos adaptar. E quando a gente fala nos adaptar, o que significa isso? Porque é meio abstrato, né? Significa que, por exemplo, as sementes que nós usamos, que antes precisavam de não sei qual padrão de chuva em alguma região, a gente vai, a Embrapa já está fazendo esse trabalho, vai ter que ter sementes que consigam ser cultivadas com mais ou menos água, porque isso vai ter que se adaptar à mudança do clima. Significa que os padrões de pontes que a gente costuma a construir vão ter que ter outros padrões de engenharia, porque pela quantidade de chuva que a gente está vendo, elas não vão aguentar mais o tanto de chuva que a gente está vendo. Se adaptar significa que as estradas agora que a gente tem vão ter que ter outros padrões de construção. Então, se adaptar significa realmente rever os padrões de engenharia, rever os padrões de agricultura, rever os padrões, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles estão tendo que fazer, os militares lá antes não podiam treinar com mais de 27 graus. Passou já os 27 graus, agora eles estão tendo que treinar, colocar o padrão para os militares deles treinarem até 28, 29 graus. Então, esse tipo de padrões, todos vão ter que ser revistos. A gente tem, né, imagino que a Regina vem acompanhando isso bastante, o número de dias com mais de 35 graus está aumentando muito em todos os países. Como é que a gente lida com mais de 35 graus nas aulas para as crianças? Né? Como é que as crianças, se não tem ar-condicionado, como é que aquelas crianças conseguem aturar 35 graus muitos dias do ano? Isso tudo significa adaptação. Para isso, nós estamos co-construindo com cada um dos ministérios planos de adaptação para as diversas áreas, agricultura, transporte, energia, logicamente construção civil, vai ter também, toda a área para populações mais vulneráveis, populações que vivem nas cidades, com o Ministério das Cidades. Então, serão esses 15 planos que nós estamos ali dedicados. Mais do que esses planos, porque esses são planos estruturais, porque, por exemplo, você não tira pessoas que estão... A gente já sabe que tem mais de 10 milhões de pessoas no Brasil hoje que moram em regiões vulneráveis. A gente não consegue imediatamente tirar essas populações. Então, esses são planos estruturais que a gente tem que começar a priorizar esses planos a níveis municipal, estadual e federal e ter recursos para isso. Mas tem também ações que são de muito mais curto prazo, que são menos estruturais, mas salvam vidas, provavelmente, assim, também e de uma maneira muito importante. Por exemplo, bueiros limpos, manutenção de drenagem, assegurar que os municípios tenham abrigos, que todos os municípios que estão na lista já tenham abrigos antes do desastre acontecer, porque daí a pessoa já sabe para onde está correndo. Aonde você tem algum estoque de alimento naquele município que a gente já sabe que é o mais vulnerável dos vulneráveis. São coisas aonde tem a defesa civil. O último dado que eu vi, defesa civil estruturada. O último dado que eu vi, no Brasil, nós temos 5.570 municípios, 3.682 são não só super vulneráveis, mas sem capacidade para desastres climáticos. Ou seja, mais da metade, são 63% dos nossos municípios, não tem nenhuma estrutura para lidar com desastres climáticos. A esse nível que nós estamos. Então, nós temos que robustecer com ações estruturadas, como as de mitigação, com ações estruturadas de adaptação, realmente de construção civil,
fortes, mas também com ações mais rápidas e imediatas, quando a gente já sabe quais são os municípios que estão nesses mapas mais críticos, que têm zero de defesa civil, que tem zero de abrigo, que tem nenhuma preocupação ainda de planos de adaptação municipais. Para esses, a gente está agora desenhando um programa especial para que a gente tenha capacidade, a gente chama os municípios que estão na UTI da mudança do clima, que não são poucos, infelizmente, aqui no Brasil, mas que a gente possa ter uma ação contundente nesses municípios para que, tomara que não aconteça alguma tragédia como essa que a gente está vendo, que tem grande probabilidade de acontecer agora na seca, mas em outras regiões, inundação, que tenha a mínima preparação em cada um dos municípios. Eu acho que esse é o tema. O tema, obviamente, está... O tema do pós-desastre comove todos nós, por razões óbvias, e tem que comover, e a gente tem que colocar muito esforço no pós-desastre, mas é no pré-desastre, é na prevenção, na preparação que a gente salva a vida. É naquele momento, é antes que o cara perdeu todo o seu negócio, toda a sua casa. Se a gente não trabalhar, e o recurso que a gente pode vir a gastar na prevenção é sempre muito menor do que o recurso que a gente gasta no pós-desastre. Vamos ver quanto é que a gente já pediu algumas contas, quanto é que se está colocando agora para gastar no pós-desastre, numa catástrofe como essa no Rio Grande do Sul, e se esse mesmo recurso fosse gasto em prevenção com ações estruturantes e com manutenção de bueiro, drenagem, abrigos, o quanto de vidas e quanto de negócios a gente poderia também ter preservado. Uma coisa que eu acho muito importante é como é que a gente arruma recursos para todos esses investimentos que a gente precisa fazer. Então, acho que o Brasil agora, em termos de mudança do clima, a gente tem percebido que o Brasil tem capacidade. Capacidade não quer dizer que a gente vai executar a nossa capacidade. A gente tem potencial de, sim, sermos um grande provedor de soluções climáticas no mundo, através da nossa agricultura, através das nossas florestas, através da nossa energia e os produtos que a gente vem aqui produzir, porque o Brasil tem aí a capacidade de produzir com um baixo emissão de carbono, se quisermos. Não são todos os países que têm a abundância que nós... Eu mesmo me desliguei aqui. Mas é uma escolha. Então, se tomamos a decisão, como eu falei, de um desastre que foi contratado há 40, 50 anos atrás, seja porque não tínhamos os dados científicos, seja porque não tínhamos as informações, hoje em dia a gente não pode falar mais isso. Nós temos os dados científicos, nós temos as informações e agora é uma questão de escolha. Então, a escolha que a gente vem a fazer para qual é o modelo de desenvolvimento que queremos daqui para adiante, seja de baixa emissão, que pode até nos colocar numa vantagem comparativa e competitiva melhor no mundo, como provedor de produtos de baixa emissão, mas também em termos de adaptação. Vamos querer gastar com pós-desastre ou vamos querer gastar antes que o desastre esteja colocado? Isso é uma escolha. Esta casa faz diversas escolhas todos os dias, governo federal, nós fazemos diversas escolhas, e eu acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um grande despertar para as escolhas que a gente faz todos os dias, e acho que a mudança do clima, imagino que ninguém aqui entraria num avião que tivesse 95%, 99% de chance de cair. Estaria todo mundo, né, com o pé atrás, não vou entrar neste avião. É isso que a gente está fazendo. A gente está não só neste avião, que tem 95%, 99% de chance de termos cada vez mais esses desastres contratados
agora e para as futuras gerações, e tendo a possibilidade de fazer outras escolhas. Não são escolhas fáceis, são escolhas que vão depender de muito diálogo, de muito debate, mas, no final, essas escolhas, a não escolha não existe mais. Eu acho que é isso que a gente tem que ter consciência, que a não escolha ela já não existe. Quem não é parte da solução é parte do problema. As escolhas que a gente vai fazer em termos de modelo de desenvolvimento, em termos de estrutura de adaptação nos municípios e nos estados, e, logicamente, no governo federal, e aqui nessa casa, são as escolhas que vão estar determinando. Não é mais, como foi mencionado, o amanhã, é o hoje. E é essas escolhas que eu acho que estão colocadas. No Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, estamos fazendo os planos de mitigação, de adaptação. Temos o Fundo Clima, que está lá conosco, que hoje em dia tem 10 bilhões e 400 milhões de reais para ações de mitigação e adaptação. Elas não são para o pós-desastre, até... A gente está vendo o volume de recursos, mas mostra um pouco o quanto está descalibrado o tanto de recursos que estamos colocando para o pré-desastre versus o pós-desastres. Então, o meu apelo a todos é que a gente considere que medidas, e parabenizo aqui a comissão, para a gente realmente pensar quais são as medidas necessárias para colocar recursos para que órgãos dos governos municipais, estaduais e federal possam trabalhar no pré-desastre, que eu acho que é a melhor coisa, a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento é colocar recursos no pré-desastre. Agradeço.